Bom dia, boa noite ou boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. E começamos aqui mais um episódio do podcast Feminismo e Marxismo. E dessa vez o nosso tema são as mulheres panteras negras. Um tema que a gente decidiu discutir não só porque é fortíssimo, mas também porque na semana do dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, vale a pena resgatar algumas experiências como essa do Partido dos Panteras Negras, que é uma das mais conhecidas internacionalmente da relação entre marxismo e luta negra. E é um exemplo para todas as mulheres da América Latina e Caribe, porque a nossa luta não tem fronteiras. E para essa conversa, a gente tem aqui hoje duas convidadas frequentes aqui do nosso programa. A Letícia Parks, dá um oi pra gente, Leti. Oiê, tudo bem, gente? Tudo bem? E também a Odete Assis, dá um oi pra gente, Odete. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Muito bom. Bom, as duas são também parte da organização do livro Mulheres Negras e Marxismo, que foi publicado em março de 2021 pelas edições Iskra, e que tem dentro dele alguns artigos de debate sobre as panteras negras e o papel das mulheres negras ali. Bom, antes da gente começar, vamos então entender o que é o dia 25 de julho, né? Conta um pouco, Leti, qual que é a história por trás do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha? Oi, Di, oi, Dete. Com o maior prazer. Porque, na verdade, esse dia é um dia muito especial, né? Para o nosso subcontinente aqui, América Latina e Caribe, porque tem a ver com a gente resgatar a história da luta contra a opressão racista e patriarcal numa região, né, que foi a que mais recebeu escravos no mundo inteiro. Então, sendo assim, dá para imaginar que as mulheres negras cumpriram um papel muito importante nos milhares de relatos de lutas escravas por liberdade que aconteceram aqui, onde a gente está sentado agora, ao nosso redor. Cada um dos centímetros desse continente tem trajetórias da luta negra por liberdade. E aqui no podcast Feminismo e Marxismo a gente já falou sobre alguma dessas mulheres, né? A gente falou sobre a Cecília Fatimã e outras líderes, mulheres da Revolução Haitiana, né? A gente fala um pouco delas no episódio 13 aqui do programa. E também a gente falou sobre algumas das líderes brasileiras no episódio 43, que fala sobre o livro, né, Mulheres Negras e Marxismo, e a gente também conta a história de algumas dessas mulheres no livro. Bom, apesar de toda essa história, de tantas líderes e anônimas que lutaram por liberdade por aqui, foi só em 1992 que a gente conseguiu que esse dia existisse, né? Que essa homenagem fosse concretizada e simbolizada em um dia. E foi resultado justamente dos debates do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que foi na República Dominicana. Olha que interessante. E aí cada país que participou desse encontro escolheu um símbolo nacional para esse dia, né? Porque não faltam aí mulheres negras que poderiam representar, né, esse dia de luta. E aqui no Brasil, o nosso símbolo histórico é a Teresa de Benguela. Aliás, valeria um episódio todinho sobre ela, fica a dica aí. Sim, vamos ter que fazer. Vamos pôr na lista. Tem que fazer. Certeza. Sim, mas eu conto curtinho aqui pra gente esquentar, né? Porque a Teresa de Benguela, ela foi escolhida como símbolo nacional brasileiro da luta das mulheres negras porque ela foi uma líder quilombola que assumiu a dianteira do Quilombo do Piolho, que também ficou conhecido, né, como Quilombo do Cariterê, e ela foi não só uma membra de destaque, né, como ela assumiu a direção política e foi general militar desse quilombo, né, e ele é um quilombo que ficava ali numa região, inclusive, que a gente conhece pouco a história dos quilombos, né, mais pro interior do Brasil, que é a região ali que hoje é o Mato Grosso, né, e existiu por muitas décadas durante o século XVIII. Então, Teresa de Benguela aí, nossa representante desse 25 de julho. Nossa, muito doida essa história, né, Leti? E é muito louco que conforme a gente vai investigando a história da luta negra no continente americano, vai ficando mais evidente
isso que a Angela Davis ela comenta no livro dela, o Mulheres, Raça e Classe, que por não serem diferenciadas do ponto de vista das relações de trabalho, né, era muito mais difícil impedir que as mulheres negras tomassem uma posição de destaque também nos processos de luta, assim, né? Então a Angela, ela comenta muito essa ideia no livro dela e é uma parte que eu acho muito interessante, assim, de como todo esse discurso do feminino como frágil, submisso, ele não se aplicava às mulheres escravizadas, justamente porque, né, se você queria explorar o trabalho delas brutalmente, falar que elas eram frágeis e submissas, isso impediria de tentar explorar igualmente o trabalho das mulheres, né? Como manda pra lavoura, né, Dete? Uma mulher que você fala que é frágil fazer trabalho de lavoura. Exatamente, né? E, em geral, esse patriarcalismo, ele só aparecia mesmo que era no momento do castigo, do estupro, ou seja, quando eles queriam tentar submeter de forma mais profunda essas mulheres, que muitas delas eram rebeldes e se rebelavam totalmente quando eram mandadas para a lavoura, para os trabalhos, né, mais as formas mais intensas de exploração do seu trabalho, né, e aí eles tentavam com essas vias da violência submeter elas a um controle enorme dos seus corpos, e nesse sentido o patriarcado, ele assume um contorno muito distinto no caso dessas mulheres, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, Dete, já interrompo aqui no começo para dizer como é interessante, né? Em 2 minutos aqui conversando, a gente já viu a relação entre mulheres negras, latino-americanas e caribenhas e a experiência dos Panteras Negras, né? Então, vamos para aí, então. Vamos seguir um pouco para a gente entrar mais no episódio, entender também por que a gente escolheu esse tema, né? Qual é a relevância da história desse partido para a luta negra na América Latina e Caribe? Como você explicaria isso, Dete? Sim, bora lá entender isso então, né? Vamos tentar aqui. O Partido dos Panteras Negras, ele foi um grupo que se organizou a partir de 1966 em várias regiões dos Estados Unidos, e ele foi o maior partido negro da história desse país. Só que antes da gente entrar propriamente na história dos Panteras Negras, eu queria dar um breve panorama histórico, assim, né, pra gente tentar localizar um pouco o que foi esse contexto onde surge esse partido. E é bem importante porque eu acho que isso dá pra gente pensar, assim, né, como que no coração de uma das principais, né, da principal, no caso, potência imperialista do pós-Segunda Guerra Mundial, surge um partido de negros. E essa foi uma época que ela era marcada por intensas disputas entre o imperialismo norte-americano e a União Soviética, que já estava burocratizada pelo stalinismo, né? E isso colocava em questão porque era um choque entre duas formações socioeconômicas com base abertamente opostas, né? Por um lado, a gente tinha o capitalismo e, por outro, um Estado operário, que mesmo nesse momento, na década de 60, a burocracia stalinista ela já tinha avançado bastante contra os organismos de auto-organização da classe operária, mas ainda assim existia um Estado cuja base econômica ela era totalmente oposta à lógica capitalista, e isso era algo que fazia a burguesia tremer. E, ao mesmo tempo, né, o imperialismo norte-americano, né, ele estava em permanente choque com a União Soviética e essa disputa entre formações econômicas antagônicas, mas era muito importante, o papel que cumpria a burocracia desse Estado, inclusive com a teoria da revolução em seu país, né, impedir que se avançassem processos revolucionários em outros países do mundo, e isso era parte importante para que os Estados Unidos eles conseguissem gerir essa nova ordem mundial que estava sendo estabelecida, assim, né? E a década de 60, ela foi um momento muito marcante, assim, desse mundo em convulsão, né? Que tinha muitos processos revolucionários e muitos movimentos políticos, assim, né? E nas cidades dos Estados Unidos, teve um processo que ficou conhecido como Verões Quentes, que eram rebeliões urbanas em todos os anos de 1965 até 1970, olha, são muitos anos. É muito interessante pensar esse processo, né? E ele começou justamente em 1965, numa cidade que chama Watts, que é uma cidade da Califórnia, e isso influenciou muito o Huey Newton e o Bob Seger, que são dois fundadores dos Panteras Negras, né? E os Panteras Negras, eles começaram a se organizar em Oakland, na Califórnia também.
E isso se deu a partir de uma série de assassinatos de negros pela polícia. E o objetivo dos Panteras Negras, né, tipo, nesse início, ele tinha uma única ação, que era o porte explícito das armas para garantir que os negros pudessem ter o seu direito à autodefesa nos bairros pobres, né? E isso é muito interessante pensar que se parte disso, porque eles se apoiavam no que teoricamente era um direito constitucional naquele momento, então era a autodefesa, mas isso ajudava a explicitar como que era absolutamente hipócrita o Estado norte-americano, porque no caso das negras e negros, não só a violência estatal era uma coisa cotidiana, mas qualquer direito constitucional era ausente. Então, um exemplo muito ilustrativo dessa hipocrisia, assim, era como em pouco mais de um ano de existência do Partido dos Panteras Negras na Califórnia, a legislatura desse estado ela alterou as leis de porte de armas, tornando ilegal essa que era a principal ação dos Panteras Negras, que era fiscalizar armados a ação dos policiais nos bairros pobres, né? E era muito escandaloso como que nessa sociedade racista, quando uma vanguarda de negras e negros andavam pelos seus bairros na Califórnia portando armas para se defender diante das ameaças da vida dessa polícia racista, era um problema, assim, para a classe dominante, né? Porque era uma sociedade muito racista. Então, se os negros quisessem se defender dessa instituição que prega a violência, tipo, isso na verdade era um grande problema, inclusive porque nos Estados Unidos, na verdade, qualquer um poderia comprar armas, né? Claro, e aqui a gente está falando de um armamento para se defender do Estado que oprime e explora, né? E não o contrário. Como no caso da extrema-direita aqui no Brasil, que defende armamento justamente para defender o Estado capitalista. Totalmente. Sim, totalmente. Não, e só um comentário bem breve, gente, que para ver, né, como o marxismo revolucionário busca pensar os problemas profundos, né, das massas exploradas e oprimidas no mundo todo, na década de 30, antes mesmo do surgimento do Partido dos Panteras Negras, o Trotsky já debatia com a SWP, que era um grupo de revolucionários da oposição de esquerda, né, o Socialist Workers' Party, e depois da Quarta Internacional nos Estados Unidos, né, então o grupo vai desde a oposição de esquerda até a fundação da Quarta e segue posteriormente, sobre o papel que tinha para o partido defender o direito à autodeterminação do povo negro, que também passava por isso, né, por medidas de autodefesa, de decidir sobre as próprias leis, sobre, enfim, tudo que tinha a ver também com esse dilema da questão da defesa da vida, né, no caso das massas negras. Porque, inclusive, como o grande revolucionário que o Trotsky era, né, ele via o potencial que tinha a luta do povo negro e como a opressão racista, ela era um pilar essencial do Estado capitalista naquele país. Sim, claro. E na verdade, sobre esse debate que a Leti está falando, assim, eu recomendo muito quem quiser se aprofundar o livro A Revolução e Negro, que a Leti organizou junto com o Marcelo Pablito e o Daniel Afonso. E eles têm textos muito interessantes sobre isso. Sobre como eram os debates sobre o direito à auto-organização do povo negro, assim, nos Estados Unidos, né? E, inclusive, né, os Estados Unidos, ele tem uma rica tradição de luta das negras e negros pelos direitos civis e políticos, assim. E alguns exemplos muito importantes foi a comoção que aconteceu, assim, pelo assassinato do jovem Emmett Till, ou então o boicote ao transporte, que era segregado em Birmingham, que foi organizado pela Rosa Parks, né, que tem um episódio dedicado a ela no podcast também, e o Martin Luther King, ou os Freedom Riders, em 1963, assim, esses são alguns exemplos, mas em 1965, né, também foram aprovadas as leis que acabavam formalmente com essa segregação racial. Então, formalmente, né, tipo, como fruto desse intenso processo de luta pelos direitos civis, os negros garantiram, né, o fim dessa segregação racial e o seu direito ao voto. Mas, né, como a gente já falou muitas vezes, a igualdade perante a lei nem sempre é a igualdade perante a vida, ainda mais quando se trata do povo negro. E nesse sentido, a realidade, né, do povo negro nos Estados Unidos não mudou e não se alterou muito com essa mudança, ainda que foi uma conquista bem importante, mas na verdade, assim, os negros e as negras continuavam nos piores postos de trabalho, com os menores salários, e eles seguiam sendo assassinados sistematicamente pela polícia, como a gente vê até hoje, né, motivo da reclusão dos processos do Black Lives Matter. E inconformados com
com esses resultados, assim, né? Tipo, como que o processo da luta negra gerava esses impactos, assim, né? E o fato de ter surgido um partido como que foi os Panteras Negras, né? Que reivindicava, assim, a autodefesa, isso já é uma experiência muito forte, assim, né? Mas é que os Panteras Negras, eles foram mais do que isso também, né? Eles foram um grupo de negras e negras que fez partido, que exigia o seu direito de participar das eleições, que defendia o marxismo como uma teoria para a luta contra o racismo e afirmava em todas as suas intervenções que era preciso acabar com o capitalismo para acabar com o racismo. Assim, essa ideia é muito potente, muito fundamental. Totalmente. Odete, só um comentário. Sim. Não sei quem tá assistindo, quem tá ouvindo aqui, se já assistiu Judas e Messias Negro, tem uma fala muito forte do Fred Hampton, que eu fui pesquisar depois e é real, assim, tem vídeo dessa fala dele, que ele fala que a gente não vai combater capitalismo com capitalismo negro, né? Era preciso combater capitalismo com revolução, que é uma fala muito forte e era um grande expoente aí, né, dos Panteras Negras. Nossa, totalmente, de arrepiar, né, pensar isso. E é muito importante, ainda mais hoje, quando a gente vê essa tentativa, né, de tentar desviar a luta negra com essas ideias de negros no topo, negros no poder, assim, né, tipo, justamente, enquanto existe o capitalismo, o racismo, ele vai continuar massacrando o nosso povo, assim, né. Inclusive, tipo, a plataforma programática dos Panteras era muito interessante desse ponto de vista também, né, porque eles tinham 10 pontos que era um conteúdo político muito bom para pensar a luta negra até hoje. E ele falava sobre o sistema prisional ser racista, sobre como a justiça era burguesa e ela trabalhava a serviço dos ricos e dos capitalistas. Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia reivindicar dos Panteras e que poderia ser transferido, inclusive, para pensar a realidade das mulheres negras e latinas e caribenhas hoje, né? Que foi a pergunta inicial que a Jimmy fez lá. E eu acho que como toda essa experiência, tipo, ela também tem suas contradições, né? Que é um pouco que a gente também vai desenvolver ao longo do episódio, mas eu creio que é uma experiência muito forte, assim. Inclusive, uma pequena anedota, eu já pude conversar com muitos jovens, e isso foi uma coisa que chamou bastante minha atenção, assim, nos últimos anos, quando foi ficando cada vez mais forte a luta antirracista, assim. Mas muitos jovens que se aproximavam da luta antirracista e eles passavam a se interessar pelo marxismo justamente porque eles conheciam a história dos Panteras Negras, assim, né? Totalmente. Inclusive essa geração Z, assim, que é sempre muito conectada, dá um Google, pesquisa do seu jeito, assim. E busca tudo e consegue achar. Então, assim, nesse momento que a gente vive uma crise capitalista, que, tipo assim, a falta de perspectiva é muito grande, assim, né? E esse setor tá na linha de frente da luta contra o Bolsonaro, o Mourão, esses militares nojentos que reivindicam a ditadura racista, assim. Todo esse momento, quando eles veem esse espírito combativo que os Panteras, eles transmitem, tipo, se torna algo muito atrativo, né? Os Black levantados, esse enfrentamento ao Estado, a ideia de que não é possível enfrentar o racismo sem lutar contra o capitalismo, tipo, são coisas muito fortes. Não, totalmente. Inclusive, a Leti já levantou aí, né, a questão do Judas e o Messias Negro. Eu ia comentar isso, né? Porque, inclusive, como reflexo da luta negra, a gente viu emergir algumas produções cinematográficas, né, nos últimos anos. Né, essa é uma delas que conta a história de um líder do Panteras Negras, né, o Fred Hampton, como a Leti colocou, entre outros, enfim. Aí eu também queria aproveitar aí, enquanto cinéfila e ex-trabalhadora de videolocadora, algo que muitos diriam que é cringe, porém eu digo que foi muito importante na minha formação política, inclusive. Queria aproveitar e indicar o episódio 5 do Falando em Marx, apresentado pela Letícia Parks, onde ela comenta justamente como a luta negra invadiu o cinema. É muito bom, esse programa tá realmente muito bom. E sim, eu farei propaganda de novo, é parte da nova fase do Esquerda Diário, que tá com um site novo para trazer a luta de classes na sua mão. Sim, nós vamos propagandear sempre, porque realmente esse episódio que a Di comentou tá muito bom, assistam, mas também, tipo, essa nova fase do Esquerda Diário, todo mundo tem que dar uma olhada, gente, recomendo super. E também fazer parte da nossa comunidade. Entra lá que tem um espaço reservado da comunidade do Esquerda Diário, vamos todo mundo entrar. Sim, gente, vem também pro Esquerda Diário, vem você, chama o irmão, a irmã, a companheira, companheiro, companheire, colega de trabalho, vem todo mundo, porque realmente tá muito forte essa nova fase aí do ED, tem muita
muito material interessante, vários programas. E, gente, eu me empolgo muito para comentar sobre arte e cultura. Esse programa foi totalmente freestyle. Percebemos. Lá, a câmera foi Foi ótimo. Ai, gente, porque é muito louco, né? Ver como a arte e a cultura é muito perfurada, né? O tempo inteiro pela luta de classes. E esse elemento, né, que a Dete estava comentando, o impacto dos Panteras Negras na subjetividade da classe trabalhadora e da juventude é tão forte que tá cheio aí de um catálogo de novos filmes de várias corporações milionárias, bilionárias, multinacionais, inclusive, elaborando, né, discursos sobre os Panteras Negras justamente por isso, né, pelo impacto que tem como referência política, né. E só um comentário também, a Dete comentou sobre a plataforma dos 10 pontos. Tem 2 pontos em específico, assim, quem tiver com preguiça de ler tudo, é bem curtinho. Inclusive, se vocês botarem no Google aí, plataforma de 10 pontos Panteras Negras, vocês vão achar bem rápido. Mas tem 2 pontos que me chamam a atenção, assim, que se relacionam a questões que a Dete falou, os 8 e 9, que tratam dessa visão não apenas da violência policial, né, mas do papel da justiça como instituição, que é uma forma de analisar o racismo na sociedade que é muito profunda, né? Ou seja, entender que é bem chave debater o papel da justiça, porque tem as distintas formas, né, de como o Estado vai empregar repressão contra os trabalhadores, os pobres, as mulheres e as massas negras e oprimidas, né? E aqui no Brasil, gente, um país onde 1/3 da população encarcerada nem foi julgada, onde os crimes de policiais em geral nem são investigados, né? Alguns casos são até premiados por matar, como no Rio de Janeiro, onde durante anos, não sei se vocês sabiam disso, gente, o dia que eu soube dessa informação, eu não sei, eu fiquei com muito ódio, assim, mais ódio do que a gente já vai carregando, né? Conforme vai entrando em contato com as injustiças do capitalismo. Mas eu fiquei sabendo que no Rio existia um prêmio por autos de resistência, que é esse assassinato, né, legalizado dos policiais. Eles falam, resistiu, eu matei. E aí tem vários autos de resistência que é tipo tiro na nuca, tiro na cabeça, que você percebe pela balística que foi dado numa pessoa que estava ajoelhada de costas, tipo, como que estava resistindo, sabe? Nossa, é muito bizarro. E aí o auto de resistência... É bizarro, meu. Os autos de resistência no Rio, por bastante tempo, eles geravam prêmio em dinheiro para os policiais. Inclusive, foi apelidado como Bolsa Faroeste. Existiu até pouco tempo esse... Canalhas. Muito. Um bagulho absurdo. E também tem um dado interessante, que é o fato de que os Panteras, eles tinham um caráter bastante anti-imperialista, assim, né? Tipo, se opunham à Guerra do Vietnã, se opunham ao papel opressor dos Estados Unidos em várias partes do mundo, que estava bastante ligado a uma visão dos Panteras de que os povos oprimidos do mundo inteiro se unificassem contra a opressão imperialista, né? Então tinha uma visão muito interessante de unidade também aí, né? Mas o nosso episódio de hoje tem um tema especial que são as Panteras Negras. Então eu vou fazer essa transição Boa. aí. Transita. Transito. Que é para destacar algumas mulheres, né, que foram muito importantes nessa trajetória dos Panteras. Uma delas foi a Erika Huggins, que assume, inclusive, a direção do programa de educação do partido. A Erika é uma intelectual, assim, muito interessante para quem está estudando educação, antirracismo e tal. E ela foi também uma das mais destacadas líderes do partido, tão conhecida tanto nacionalmente quanto o Bob Seale, por exemplo, né, que a Dete também citou. A Erika, ela teve durante anos na lista dos mais buscados do FBI, acusada de assassinato, numa emboscada claríssima, jurídica, dessas que o FBI fazia junto da CIA para tentar vitimizar, né, os ativistas negros. E até hoje a Erika segue nativa, distintas campanhas aí que ela participa pela liberdade dos Panteras que ainda seguem presos, que são vários. Tem um caso que me chama muita atenção, que é o do Sundiata Acoli, que está preso com 84 anos de idade, mesmo já estando há 3 décadas elegível para condicional. Inclusive preso numa dessas emboscadas jurídicas também, né, que a CIA criava junto com a FBI. Um outro nome de destaque é a Angela Davis, né, que foi uma intelectual muito importante também, com trabalho acadêmico reconhecido internacionalmente. A gente já falou de uma obra dela aqui, Mulheres, Raça e Classe. E ela também foi uma das ativistas dos Panteras também bastante conhecida nacionalmente, né? A história da Erika, para contar bem rapidinho, ela era uma das mais jovens entre os Panteras, na geração dela, ela era quase a nossa Odete aqui. Não, Odete já é meio 60. cringe. Já tô um pouquinho... Usa calça skinny, Odete? Usa que eu já vi. Já passei. Já vi tomando café também. Muito café.
Bom, a Ângela, ela era, então, menos cringe que a Odete, talvez, na geração dela, porque ela era bem menininha, assim, quando ela começou a militar. E ela teve bastante na linha de frente, ela era uma dirigente muito reconhecida. Ela foi candidata a vice-presidente 2 vezes, numa chapa comum entre o Partido Comunista dos Estados Unidos e o Partido dos Panteras Negras. Então, enfim, algumas mulheres aí que vale a pena mencionar. Né? Quando eu comecei a conhecer a história dos Panteras, a gente sabe que eu ouvia muita gente falando que os Panteras eram machistas e tal, e aos poucos eu fui percebendo que tinham muitos argumentos usados para justificar essa leitura que eram equivocados, né? Boa parte deles, inclusive, com uma função de atacar uma organização de esquerda, né? Ou seja, não era serviço de dar um combate feminista para melhorar, né, os espaços da luta negra, etc. Nós que somos feministas socialistas, a gente consegue sim ver aí uma série de contradições, de aspectos machistas na trajetória política de alguns líderes que eram explicitamente machistas, né? Mas no nosso caso, a gente vai ver esses problemas para partir da defesa do caráter anticapitalista, antiimperialista e subversivo desse partido, que a gente vai fazer essa leitura crítica, né? Porque a questão pra gente não é que os Panteras não tinham lideranças femininas, como vão dizer, né, alguns críticos à direita, né? Porque isso não é verdade, assim, chovem dirigentes, lideranças femininas dentro dos Panteras Negras. Tinham muitas mulheres na linha de frente, dirigindo regionais inteiras, dirigindo sessões muito importantes do partido, à frente de tarefas de destaque. Tem uma foto muito famosa de várias mulheres empunhando armas, né? Que inclusive, acho que... Essa foto é foda. Nossa, muito essa pesada. Foto é do caralho, meu. Sim. E era mais do que uma pose pra foto, viu, gente? Essas mulheres, elas eram dirigentes importantes, assim. Essa foto, que é bem conhecida, tá nela a Marianne Carlton, a Dolores Henderson, a Joyce Lee, a Joyce Means, a Paula Hill. São nomes que, se vocês buscarem no Google, são autoras de elaborações, dirigentes regionais, são, enfim, mulheres de destaque ali. Tem a Kathleen Cleaver, né, que tem uma foto muito famosa dela também, empunhando uma arma, assim. A Kathleen Cleaver, além de ter livros publicados, ela também teve à frente durante quase toda a existência do partido, do chamado secretariado, né, que é o órgão mais importante de direção. Sim, inclusive tem um nome bem importante aí, que é a Sata Shakur, né, que é autora de vários livros importantes sobre as mulheres negras, sobre teoria marxista, um nome fundamental também desse ponto de vista, não? Totalmente. A Sata Shakur, ela foi membro do Partido dos Panteras Negras por pouco tempo, né? Às vezes a gente vai buscar a história dos Panteras, ela não aparece, mas não é por isso, né? Não é porque ela não era uma figura feminina importante dos Panteras, é que ela milita há pouco tempo e depois ela vai fazer parte de uma dissidência dos Panteras Negras que vai assumir como estratégia a luta armada diretamente, né? Parecido com o que foram os grupos guerrilheiros aqui no Brasil. A Sata Shakur, ela é uma mulher muito foda, assim, né? Um dos feitos mais impressionantes dela é que ela conseguiu fugir da prisão depois de ter sido condenada por assassinato numa prisão de segurança máxima. Ela foge, gênia. Vai pra Cuba. Muito gênia. E ela vai pra Cuba, tal, né? Vários membros do Partido dos Panteras Negras Perseguidos fizeram isso também. A própria Angela Davis também fugiu pra Cuba. E de lá ela escreveu boa parte das obras dela, né? Até hoje, gente, a Sata Shakur tá em Cuba, exilada, né? Como um asilo político. Porque ela segue sendo uma das terroristas mais procuradas pela FBI. E ela foi a primeira mulher a ser incluída nessa lista de buscados pela FBI. E é uma das 10 mais procuradas e tal. Tem um livro eu vou recomendar aqui, que é o Black Against the Empire, que conta a história dessas mulheres. Quem quiser ler mais, é um livro que infelizmente não existe em português, mas, enfim, fica a dica para os editores aí, de várias empreitadas, que é um livro que vale a pena, assim. Ele conta bastante a trajetória delas, mostra como tinham outras iniciativas do partido onde as mulheres estavam à frente. Então é bem, bem interessante mesmo. Interessante, não conheço esse livro, vou buscar. Agora, você estava falando tudo isso, Leti, e eu lembrei aqui também da tua entrevista com a Erika Huggins em 2013, né? Você, inclusive, chegou a perguntar sobre essa temática para ela, não?
Sim, eu perguntei. Foi mais informal, assim, né? Teve as perguntas que depois a gente relatou na entrevista e tal. Essa foi um trecho mais informal da conversa. E ela falou, né? Ela falou, sim, em Minas Gerais, um pouco isso do que eu tô trazendo pra vocês, né? Que a contradição, existe uma contradição machista dentro dos Panteras, mas não era uma contradição só dos Panteras, né? Era da esquerda de conjunto. Então, acho que vale comentar um pouco essa contradição, porque ela diz respeito não à representatividade das mulheres dentro do partido, que poderia ser uma crítica, né? Só que ela não se afirma, né? Porque quando você vai ver a história, não faz sentido essa crítica. A crítica que sim daria pra gente colocar é uma ausência que diz respeito a uma perspectiva teórica e política dos Panteras, que era maoísta, né? Ou seja, uma distorção do marxismo que, dentre outras contradições, carrega um conservadorismo bastante profundo com o tema da liberdade sexual e feminina e também LGBT, né? Então, eu acho que é um debate mais de conteúdo do que de representatividade. Sim, é bom que você enveredou por aí, porque realmente a gente vai ver muito esse debate, né? Como se o que resolvesse o problema do machismo no partido fosse a composição das lideranças, né, no partido como um todo. Mas isso é um elemento, né, uma parte, né? E aqui a gente não está considerando partidos de direita que tem como parte da sua ideologia perpetuar o machismo, né? Mas se a gente fala das organizações ligadas aos movimentos dos setores oprimidos, explorados, a gente sabe que como determinados partidos se portam frente aos problemas mais profundos das mulheres e negros conta muito. E aí é justamente um debate de programa, né? E bom, a Leti entrou no ponto-chave da discussão, né? Maoísmo, né? Bom, vamos lá. Para quem não conhece o maoísmo, né? O que é o maoísmo? Né? Ele é, enfim, uma corrente derivada do nome do Mao Tse-tung, né? Foi a versão chinesa do stalinismo e desde a década de 1930 compartilhou a teoria, digamos assim, reacionária do socialismo num só país, né, com o Stalin à frente, né, que teve como expressão teórica e programática disso no maoísmo o bloco das 4 classes, né, enfim, apoiando aí a repressão do Kremlin sobre todos os processos de revolução política anti-stalinista na Alemanha Oriental, na Hungria, na Polônia, entre muitos outros exemplos. Bom, essa burocracia maoísta que liderou a Revolução Chinesa de 1949 expropriou as conquistas políticas dos trabalhadores e camponeses chineses, ergueu um Estado operário burocraticamente deformado e bloqueou a dinâmica expansiva da Revolução Internacional, né? Vejam só, essa corrente política maoísta foi a que desencadeou a Revolução Cultural Chinesa de 1966 a 1976, né? Uma disputa aí entre distintas alas da burocracia reacionária do Partido Comunista Chinês, que em alguns momentos abriu a possibilidade de que o próprio maoísmo fosse superado pelas massas em ação. E por isso o Mao decidiu colocar fim aos distúrbios internos pela via militar, com o objetivo, então, de preservar a estabilidade dos privilégios dessa burocracia. Acho que vale dizer também que o Mao tinha, em geral, um discurso mais questionador aos costumes machistas da cultura chinesa, né, em comparação aí com o Kuomintang, né, que era o Partido Nacional Chinês, e boa parte da direção do próprio PC. Inclusive, o Mao, em geral, se adaptava à linha política desse outro partido nacionalista burguês, propondo sistematicamente frentes comuns com a burguesia chinesa, seguindo o stalinismo, né, uma política que já tinha levado à derrota da imponente Revolução Chinesa de 1925 a 1927. Né? Então, o Mao Tse-tung ele defendia, por exemplo, que as mulheres tivessem igualdade salarial e de direitos, mas não chegou a defender nenhum tipo de política clara que buscasse garantir isso no chão da vida cotidiana, como eram os exemplos da Revolução Russa, né, que mostraram que foi decisivo aí, como a legalização do aborto, a garantia do direito facilitado ao divórcio, né, sem burocracias, as moradias públicas para as mulheres separadas, os restaurantes públicos e lavanderias públicas também, que garantiram, no caso soviético, que as tarefas domésticas fossem socializadas, né, e, portanto, diminuísse o peso delas sobre as mulheres, né? A gente fala aí bastante no episódio, que eu não me lembro o número, mas sobre a Revolução Russa, mas aqui do nosso podcast também. Sim, que, enfim, estava em funcionamento uma leitura sobre o combate à opressão de gênero
de que a igualdade perante a lei não garante a igualdade perante a vida, né? A gente repete isso várias vezes no podcast, que, portanto, era necessário estabelecer medidas práticas, em algum sentido até temporárias, para transitar uma sociedade onde as relações amorosas, humanas, estivessem, inclusive, livres completamente da interferência do Estado, né? Bom, voltando aí um pouco, né, na China, as trabalhadoras, elas seguiam tendo, né, nesse caso, um papel subordinado na República Popular da China, né, tendo sido expropriadas nos seus direitos políticos depois de cumprirem um papel de vanguarda durante momentos icônicos da Revolução, né, como durante, por exemplo, a Longa Marcha de 1934 a 1935, ou mesmo na Guerra Civil contra o Kuomintang depois da expulsão dos japoneses ao final da Segunda Guerra Mundial, né? O maoísmo, então, que sustenta um militarismo estatal autoritário, então não representou nenhuma espécie de emancipação feminina real, entende? Né? Aí a ausência de um programa claro de enfrentamento à opressão de gênero se torna uma marca, portanto, de várias tendências maoístas a nível internacional que, por um lado, na cultura, nos símbolos, coloca as mulheres representadas com peso, mas no combate por um programa para enfrentar a opressão do ponto de vista das massas, fica, digamos assim, meio capenga, né? Mas assim, eu fiz uma pouco grande elucubração aqui, né? A propósito do quê, né? Para que eu falei tudo isso, né? Mas era para dizer que grupos como os Panteras Negras e outros que se orientam por essa tradição se viam, na verdade, órfãos de uma esquerda que, em geral, desse combates principistas em defesa do marxismo, né? Que significaria necessariamente um combate forte contra o patriarcado, né? Isso depois de um ciclo de revoluções derrotadas, né? E com a União Soviética avançando profundamente na burocratização e restauração capitalista com que foi o stalinismo, né? Sim, não se trata de um problema dos Panteras, né? Claro, justamente, se trata de décadas de deriva estratégica na esquerda impulsionadas pela convivência pacífica com a existência de uma burocracia à frente da principal experiência revolucionária da história da classe operária e as derrotas conscientes que essa burocracia leva adiante sobre outras experiências que, se tivessem sido vitoriosas, distribuiriam, digamos assim, muitas referências fortes para os revolucionários no mundo todo, né? E aí a gente está falando da derrota na Revolução Alemã, da Revolução Espanhola, né? A falta de uma direção revolucionária nos impressionantes processos de 1968, como o Maio Francês, a Primavera de Praga. Ainda assim, o marxismo tirou lições de cada derrota, né? Sim. Ainda que não sejam vitórias que distribuíssem muitas referências, as derrotas vão construindo também o caminho da vitória do ponto de vista da estratégia, né? Então, aqui se trata, né? O que a gente está tentando transmitir aqui, né? Se trata de uma deriva estratégica no sentido da ausência de uma perspectiva clara de centralidade da classe operária, né? Que diante da derrota de uma série de processos proletários, né? E a vitória, mesmo distorcida, de revoluções dirigidas por caudilhos, por guerrilhas, né? Faz com que a estratégia na qual o marxismo se baseia, que é a luta de classes e a centralidade da classe operária, seja substituída por outros supostos sujeitos, como nesse caso que a gente está discutindo, né, o que seria chamado de partido-exército, né? Então, para além da questão do debate de gênero, que a gente está avançando aqui, acho que a gente tem que ir um pouco mais, né? Vamos tentar avançar aqui na discussão. Essa questão estratégica também se verifica no Partido dos Panteras Negras, né? Para a gente ir avançando aqui, como é que você vê essa discussão, Odete? Nossa, sim, eu quero comentar isso, mas inclusive essa retomada toda sobre, né, explicando mais profundamente o maoísmo, eu acho que é muito importante, inclusive para pensar atualmente alguns partidos, né, que reivindicam tanto o stalinismo, o maoísmo, né, tipo, dessas tendências para a gente pensar, assim, mais profundamente as divergências que temos. E essa ideia do maoísmo de fazer uma revolução cultural no lugar de recuperar os mecanismos da auto-organização da classe trabalhadora, né, tipo, e essa ideia de que coloca tudo na mão de um caudilho, como que você disse, né, e eu acho que no caso dos Panteras Negras,
a substituição da classe operária, ela tá na forma como que eles viam a luta de classes, assim, né? Como que via a luta de classes operando através de um sujeito negro. E nesse sentido, abrindo mão de uma estratégia de combate dentro dos sindicatos e das entidades estudantis para apresentar uma saída que colocasse como centro a auto-organização da classe que realmente tem o poder, que é a classe trabalhadora, e nesse caso desde os locais de trabalho e estudo, assim, né? E obviamente existiram setores que se colocaram esse importante desafio, né? É importante ter claro que a gente está falando de um partido que chegou a ter centenas de milhares de militantes. A própria Erika Huggins, né? Sim, ela, por exemplo, tinha uma política que levou adiante na regional onde ela dirigia, né? Que era disputar o sindicato de professores, num sentido de unidade entre negros e brancos, que é bem fundamental, né? Até hoje é muito central essa batalha. Mas essa batalha que ela deu, ela não era uma linha centralizada do partido, né? Tanto que não se verifica isso nos materiais públicos, nas circulares, etc. E o Partido dos Panteras Negras é claramente uma resposta à ausência de um combate profundo da esquerda estadunidense contra a repressão policial, assim, né? Ao ponto de que as negras e negros, elas viram a necessidade de conformar um partido para isso. Ainda que o partido deles tivesse esse sentido, assim, de partido-exército, como você explicou, né? Que não é exatamente a forma de partido que nós, marxistas, defendemos. Depois eu vou pegar isso um pouco. Mas, nesse sentido, eles são uma grande referência para todas as gerações posteriores. Mas é importante dizer que no marco dos Panteras Negras, né? Que também se dá nesse mesmo ciclo da luta de classes do qual a gente falou antes, outros grupos também foram fundados, assim, né? E eles também foram expelidos de uma esquerda que era essencialmente adaptada a um certo chauvinismo branco que reinava numa classe operária muito pressionada pela trajetória racista dos Estados Unidos, assim, né? E houveram grupos que surgiram na mesma época e eles buscavam ter uma política de auto-organização e disputa dos sindicatos que era muito mais clara do que a que os Panteras Negras tinham e, portanto, no sentido da estratégia, com princípios que eram mais claramente marxistas, né? Um deles é o DRUM, que é uma sigla para... Ai, gente, agora eu com meu péssimo inglês, mas vamos lá. Vai, Leti, me ajuda aí. Dodge Revolutionary Union Movement. Vamos pôr no português, Isso, Leti? boa. Movimento unificado por um combate revolucionário. Sim, que a gente vai falar aqui de DRUM, para eu me referir, para, né, não me enrolar assim. Mas enfim, o DRUM, ele foi fundado em Detroit, e ele tomou uma decisão que era levar a luta negra para dentro da produção do sistema capitalista. Então eles iniciavam um trabalho político nas montadoras de automóveis e eles organizavam ações de luta por melhores condições de trabalho para os operários negros, né? Já que o racismo ele era responsável por deixar que esses trabalhadores eles ficavam nos piores postos de trabalho. E esses grupos, eles se comunicaram e eles fizeram ação conjuntas e o DRUM, ele tinha uma ação que era ligada a esses locais de trabalho e as fábricas de automóveis, assim. Sim, eles surgiram, inclusive, por várias greves em Detroit, né? Como oposição à burocracia sindical que se negava a tratar do racismo e da luta negra, né? Alguma semelhança com a atualidade não era coincidência, né? Sim, nossa, total. E a gente mostra isso no livro Mulheres Negras e Marxismo, e tem uma citação de um dos líderes do DRUM, que é o Ken Cockerell, que ele era um advogado, que foi um dos fundadores da Liga de Trabalhadores Revolucionários, né? E aí agora eu vou citar o que ele fala lá, né? Abre aspas. Vemos que toda essa sociedade, cara, existe e sobrevive sobre as costas dos trabalhadores. E toda essa merda de sociedade controlada por essa camarilha governante é de parasitas, de abutres, de canibais. E está sugando e destruindo a vida de todo trabalhador. E temos que interromper isso porque é o mal. E aqui fecha aspas, né? E é muito interessante essa citação pra gente pensar. E claro, tem um sujeito claro trabalhador aí, né? Sim, isso é bem fundamental, assim, né? De ver o papel da classe operária, assim, né? E nesse sentido, o papel dos negros como uma parte fundamental da classe operária. E tem também um outro grupo
com um processo bem parecido com o Durum, e ele também tinha uma perspectiva abertamente proletária, né? E aí foi, na minha tradução livre, Liga de Revolucionários, Liga de Trabalhadores Negros Revolucionários. E ele tinha esse sentido antiburocrático, assim, que é bem decisivo, como o Durum, e incluíam alguns dos militantes dessa outra organização, assim, né? Outro também, que é o Combahee River, que ele vem fruto desse processo da eclosão da luta negra na Califórnia, e ele era um grupo de mulheres negras proletárias, muito pesado, e ele tinha perspectiva de luta contra o racismo, o patriarcado e o capitalismo. Sim, é muito especial a história do Combahee River. Sim. Inclusive, Combahee é em homenagem a Sojourner Truth, né? Que elas escolhem esse nome. E é importante também um detalhe, que não é um mero detalhe, que o Combahee River é bem fundamental para o debate sobre interseccionalidade e o que se chama hoje de feminismo negro, né? Foi o primeiro grupo a utilizar esses dois conceitos, tanto interseccionalidade quanto feminismo negro. E é louco porque mostra, né, justamente essa mescla entre um fervilhar de reflexão e de luta negra das mulheres, desse contexto histórico que a gente está falando, de luta proletária, né, que essas mulheres, boa parte delas fazia parte, algumas eram professoras, outras eram trabalhadoras da indústria, algumas mulheres do Combahee eram motoristas de ônibus, que é uma categoria com uma trajetória, né, de mobilização muito forte nos Estados Unidos, e esse grupo ele influencia teoricamente a própria Angela Davis, né? Então muito do que a gente lê da Angela Davis eram combates que ela ia dando dentro dos Panteras Negras, apoiada nos diálogos com o Combahee River. E como a gente comentou no curso, né, do Mulheres Negras e Marxismo, tá ainda disponível lá no campus virtual, tá, gente? Vale a pena, e quem não conseguiu fazer, se matricular e fazer, é gratuito. Enfim, como a gente comentou lá, a interseccionalidade, a criação do conceito feminismo negro e tal, foram formas de se delimitar, né, desse feminismo liberal, que também se fortalecia nessa mesma época como resposta a todas essas lutas e como tentativa de capturar, né, o que existia de processos de mobilização, esvaziando seu conteúdo radical. A interseccionalidade, ela busca dar resposta a esse feminismo liberal, né, busca se opor a esse feminismo liberal com uma contradição que tá aí, né, que é que mesmo que a gente se considere dentro da interseccionalidade o tema da classe, ela é tratada como mais uma opressão, o que acaba por apagar as fronteiras de classe entre nós, mulheres trabalhadoras, e as mulheres patroas, né? Principalmente quando elas são cruzadas por intersecções de opressão, né? Por exemplo, uma patroa negra, uma vice-presidente negra, uma mulher candidata a presidente. Não à toa, a Angela Davis foi uma apoiadora do governo Obama durante toda a sua gestão. Ela também chamou voto na Hillary Clinton porque era mulher, sendo que como se, né, fosse uma mulher que a gente pudesse reivindicar como aliada, né? Acho que se fosse possível fazer uma personificação dos bombardeios estadunidenses, uma das opções certamente seria a Hillary Clinton, né? Isso não significa dizer que não sejam teorias relevantes, né? O livro Mulheres, Raça e Classe, a gente já citou ele 2 vezes aqui no episódio, da Angela Davis, é uma enorme reivindicação da unidade entre negros e brancos, entre homens e mulheres na luta contra o capitalismo. É um livro muito forte. Aqui se trata justamente de fazer um debate teórico de qual é a nossa estratégia, né? Qual é o lugar do combate da luta de classes aí, né? Na luta contra o patriarcado e o racismo também. A gente abordou bastante esse elemento no último episódio aqui do podcast. E olha só, gente, já que vocês trouxeram isso, né, de que a gente está falando da relação entre marxismo e luta negra nos Estados Unidos, isso significa falar de muitos grupos e muitas histórias. Eu também li esse livro que você comentou, Leti, da Angela Davis, e eu acho muito bom como ela vai mostrando o papel das mulheres negras na trajetória da luta contra o patriarcado, né? Então essa batalha em unidade também com homens forjando grandes processos de mobilização vem de longa data, né? São muitas personagens históricas de peso, né? Algumas a gente já falou aqui, como a Harriet Tubman, a Rosa Parks, e até figuras mais recentes, como a Marsha P. Johnson, né? Vamos aprofundar um pouco nisso? Vamos entrar mais aí nessa temática, Leti? Sim, é muito especial, né? Porque desde o início, a luta pelos direitos das mulheres, ela é cruzada pela luta contra a escravidão,
né? Uma das irmãs Green, que inclusive é um evento relatado nesse livro da Angela Davis, as irmãs Green, que elas são líderes muito importantes do movimento sufragista nos Estados Unidos. E aí, frente à negativa do direito de fala num congresso de anti-escravistas, uma dessas irmãs ela chega a dizer, abre aspas, que negar nosso dever de agir é claramente negar o nosso direito de agir. E se não temos direito de agir, então nós podemos muito bem ser denominadas as escravas brancas do norte, uma vez que, como nossos irmãos cativos, deveremos nos calar e perder a esperança. Gente, fecha aspas, essa fala da Green, que eu acho arrepiante, né? Mostra como essas mulheres sufragistas, assim como outros nomes de destaque, né, entre essas lutadoras, como a Lucretia Mott, a Elizabeth Stanton, elas vão começar a trajetória política na luta abolicionista e no curso do desenvolvimento dessa luta, elas se convencem de que precisam ter direito de fala dentro do seu movimento e mais em geral na política do país. Ou seja, é através de reconhecer o seu papel na luta contra a escravidão que elas se percebem mais profundamente oprimidas e começam a abrir uma rodovia de combates contra a opressão em distintos níveis da sociedade, né? Então elas vão perceber no curso dessa luta as correntes que aprisionam elas próprias, né? Então essas mulheres, elas eram parte de um setor bastante consequente, na verdade, do movimento sufragista, que no curso dessa luta abolicionista também aprendem a ter uma concepção de aliança entre negros e brancos, entre homens e mulheres, contra a divisão que a burguesia e o regime político norte-americano queriam impor entre negros e brancos e homens e mulheres dentro desses próprios movimentos. Então tinha uma disputa aí, né? Esses setores mais consequentes, que não conseguiram hegemonizar a direção desse movimento, eles protagonizaram momentos emocionantes de unidade, como é o caso do Frederick Douglass, que é um conhecido negro liberto, né, um personagem, uma referência da luta abolicionista nos Estados Unidos, que lutava pela abolição enquanto defendia com toda a força dele o direito de voto e fala das mulheres brancas e negras nos encontros abolicionistas. Esse cara, assim, muito à frente do tempo dele. O Sim. Douglass, ele entendia profundamente que a liberdade das negras e negros ela estava mais distante enquanto o patriarcado expulsasse as mulheres brancas da luta pela liberdade. Então essas mulheres e homens como Frederick Douglass, né, mais consequentes do movimento sufragista, dos quais eu estava falando, elas eram grandes amigas de mulheres como a Sojourner Truth, de quem a gente já falou aqui no podcast também, né, que com o discurso dela Não Sou Eu Uma Mulher, ela fez com que foi feito, né, contra esses setores burgueses e anti-unidade, né, que diziam que as mulheres não poderiam votar porque eram frágeis e tudo mais. Com esse discurso, o que a Sojourner Truth faz é lançar provocações não apenas ao patriarcado que reinava dentro dos setores do movimento abolicionista, que via mulheres brancas de classe média como pessoas que não podiam opinar, que tinham um lugar que era a cozinha e etc., mas ela também provoca as direções burguesas do movimento sufragista a refletir que não estavam falando das mulheres em geral, né, quando falavam de fragilidade, porque a grande maioria das mulheres nos Estados Unidos ou eram proletárias, que vendiam sua força de trabalho por nada e trabalhavam 12, 16, 18 horas por dia, ou eram mulheres escravizadas, né, que não, enfim, a gente comentou aqui, como que você fala que é frágil uma mulher que passa toda a sua jornada de trabalho na lavoura, trabalhando exatamente igual um homem? E aí o que a Sojourner provoca com essa fala é um giro, né? Ela angaria centenas de apoiadores, tanto para a causa abolicionista quanto para a causa sufragista, né? Então, uma unidade aí muito, muito forte, muito bonita, assim. Então, meio que quase que não dá para falar de movimento sufragista sem falar da Sojourner Truth, né? Essa mulher negra. Como também não dá para falar da luta contra a escravidão sem mulheres como a Harriet Tubman, né? Ou as nossas brasileiras e latinas, de que a gente falou lá no começo. E se a gente também for olhar para um contexto recente, é importante saber que no conjunto dos processos da luta negra e da classe trabalhadora nos Estados Unidos, as mulheres brancas e negras, elas cumpriram e cumprem um papel de destaque. Então, nos processos de 2020, por justiça para o George Floyd, nós mulheres éramos quase 70% nas mobilizações. Ou seja, não haveria Black Lives Matter sem as mulheres.
Isso é uma réplica por toda a América onde houve escravidão e onde existe racismo. Na vanguarda do movimento negro brasileiro da mesma época que o Partido dos Panteras Negras, a gente também vai ter que falar de mulheres panteras, né? Como Lélia Gonzalez, a Paula de Oliveira, a Leni de Oliveira, a Mundinha Araújo. Todas elas, em grande medida, motivadas a assumir a linha de frente também para reivindicar o papel da mulher negra na história. O que elas vão fazer em luta política, né, com alguns dos companheiros que militavam com elas. E que assim como nos Panteras Negras, que a gente comentou, existia essa contradição da forma como era tratada a luta das mulheres e a luta negra, né, de forma incompleta, de forma capenga, né, como essa palavra que a Di usou, que eu gostei é uma boa bastante, palavra. né? Sim. Então essas mulheres, né, para finalizar aqui, junto da Angela Davis, da Erica Huggins, da Assata Shakur, elas deram combates políticos e teóricos internos aos seus grupos também para que o tema da mulher negra fosse pauta. E foram extremamente eficazes nesse combate em vários momentos, né? Aqui no Brasil, elas conquistaram, por exemplo, uma tese programática a serviço da luta da mulher negra, né, uma tese do Movimento Negro Unificado, MNU, que é publicada poucos anos depois da fundação do MNU e que é um dos primeiros documentos unificados da luta por igualdade salarial e de direitos e que chega até a falar dos direitos das empregadas domésticas e faxineiras, né, que deveria ser um documento reivindicado por todos os sindicatos do país, né, não só dos sindicatos de domésticas e não só pelo movimento negro. Então, só para sintetizar aqui a ideia, eu acho que existe uma conexão muito forte entre as lutas em todo o continente americano e os setores que vão ser vanguarda nos combates teóricos e políticos também, né? E que vão buscar sintetizar esses processos de mobilização em teoria, prática e política para a realidade, né? Por isso falar de panteras negras e de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Sim, com certeza. E esses debates programáticos, na minha opinião, mostram muito a força do marxismo para pensar a realidade das mulheres negras, né? A gente teria que se perguntar como seria possível analisar raça e gênero sem marxismo, né? As mulheres são o proletariado, a grande maioria nos trabalhos precários e terceirizados. É difícil falar de mulheres e de negras e negros sem perceber que a gente está tratando em grande medida do uso da opressão para potencializar a exploração, e nesse caminho é fundamental lutar contra cada expressão do racismo e do machismo. E assim, Leti, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, então eu queria pedir para você dar aquele arremate aqui no nosso programa de hoje. Aquele arrematezinho. Aquele pequeno arremate final. Para chegar. Ele é fundamental. Sim. Aí o pessoal revisa as notas, vê se é isso mesmo. Sim, eu acho que o sentido mais importante de recuperar, né, pra gente tentar sintetizar um pouco esse episódio, de recuperar o legado dos Panteras Negras, que talvez tenha como duas grandes contribuições, né, para a luta das mulheres negras na América Latina e no Caribe hoje, um aspecto seria a intransigência frente à violência policial, né, que a gente vê todos os dias aqui no nosso país, nos nossos países vizinhos, que faz das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres mapuche, das imigrantes bolivianas, peruanas, haitianas, faz dessas mulheres tanto vítimas quanto ativistas forçadas, né, pelo luto, forçadas à militância pela perda do seu marido, do seu companheiro, do seu filho. Mas tem uma contribuição decisiva também, que é a escolha por fazer partido, né? Que a partir de agora, quem ouviu esse podcast até aqui, nunca se esqueça de dizer que Panteras Negras foi um partido. A gente disse quase todas as vezes partido dos Panteras Negras, né? A gente insistiu bastante nisso, porque às vezes também no Google, o que a transmissão dessa experiência pela via dos discursos que buscam adaptar os Panteras Negras a uma forma pacificada, extrair o seu conteúdo mais radical, mais subversivo, parte do que faz também é apagar a palavra partido. E isso é uma operação muito importante ideológica, né, da ideologia burguesa. Porque ainda que tenha contradições nesse tipo de partido, como a Dete falou, a Di também, né, de ser um partido exército, de buscar meio pela via, por uma via torta, né, substituir a ação da classe trabalhadora por uma ação
de caudilhos ou guerrilheira, né? Ou no caso dos Panteras Negras, substituir o sujeito classe operária por negros, né? E em alguns casos, inclusive negros contra brancos, a gente vai encontrar registros disso dentro de alguns setores do Partido dos Panteras Negras. É muito importante entender que eles chegaram numa conclusão forte, que é a conclusão de fazer partido, né? A importância de fazer partido. Então, essa conclusão tem que ser de todo mundo que chegou até aqui, precisa estar na cabeça de todas, todos e todes vocês, né? E de construir um partido que seja um partido revolucionário, né? Que também extraia essa lição, que é preciso construir um partido de combate, né? Para enfrentar o racismo, o capitalismo, para lutar pela auto-organização dos trabalhadores, da juventude, com centralidade na classe trabalhadora e reconhecendo que estar enraizado na nossa classe significa lutar de forma incansável contra os dramas que vivem as mulheres negras. E por que fazer partido? Né? Porque enquanto a burguesia, os patrões, os empresários se reúnem para conspirar como eles vão destruir, roubar as nossas vidas, né? A gente foi contando como FBI e CIA forjavam processos, forjavam criminalizações, tudo isso é a burguesia atuando ali, conspirando para destruir a gente, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente também precisa se preparar, a gente também precisa conspirar, né, para nos momentos decisivos estar pronto para conquistar as nossas ferramentas de luta, os sindicatos, as entidades estudantis e poder, mais do que ter um inofensivo lugar de fala, ter controle sobre o conjunto da sociedade, algo que só é possível fazer unificando toda a classe trabalhadora e lutando desde hoje por todos os direitos roubados dos setores oprimidos, porque o que mais assusta a burguesia é que a gente perceba que racismo e patriarcado não servem para nos ajudar, mas para nos dividir. Por isso o que a gente tem que fazer é destruir todo esse sistema capitalista, abrindo espaço para uma sociedade sem opressão e sem exploração. Episódio grandioso esse que a gente apresenta hoje no nosso podcast Feminismo e Marxismo. Obrigada, Letícia. Valeu, Di. Valeu, Dete. Obrigada, Dete. Obrigada, gente. Amei. E um último recado, acompanhe entrevistas, vídeos e artigos no especial 25 de julho, Mulheres Negras na nova etapa do Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão. Seja parte da nossa comunidade que começa a funcionar dia 1º de agosto e contribua financeiramente para esse projeto militante, sem dinheiro dos patrões e dos governos. E para fechar, vai aqui um trecho do samba enredo da Viradouro em homenagem a Teresa de Benguela. No cativeiro, sofrimento e agonia. A rebeldia acendeu a chama da liberdade. No quilombo, o sonho de felicidade. Vai clarear, oi vai clarear. Um sol dourado de quimera, a luz de Teresa não apagará. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.